Olá a todos, bom dia. E para o nosso texto da nossa meditação de hoje, a nossa devocional, eu convido vocês, se puderem, nesse momento, a abrir junto comigo as Bíblias em João, capítulo 6, dos versículos 66 ao 69. Então, se você quiser abrir a Bíblia para poder acompanhar melhor o texto, a meditação, fique à vontade. E eu vou ler, diz o seguinte o texto: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amados, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver que, como era de costume de Jesus, ele estava pregando, anunciando a sua missão, anunciando aquilo que ele iria fazer. E o seu discurso, falando sobre comer a sua carne, né? Comer o pão, beber o cálice, o vinho, que era o seu sangue, soou muito duro, muito difícil para os judeus, né, os religiosos da época, também os fariseus. E a partir desse discurso, muitos dos seus discípulos deixaram de seguir ele. Nós sabemos que Jesus muitas vezes falava por parábolas, Jesus falava de forma figuradamente. E é realmente isso que acontece aqui nesse texto. Jesus transmite a sua mensagem de uma forma figurada, de uma forma, então, digo assim, tão forte e expressiva, que muitos daqueles judeus que tinham, obviamente, os ouvidos espirituais tapados para a verdade, eles abandonam e param de seguir a Jesus e consideram aquele discurso de Jesus muito pesado, muito árduo para ser aceito. Mas quando nós olhamos figurativamente e entendemos tudo aquilo que Jesus fez por nós passamos a entender aquilo que Jesus diz. Comer o pão, que é a sua carne, beber do sangue, que é o cálice, nós entendemos que é receber Jesus como único e suficiente Salvador através do seu sacrifício na cruz. Não é à toa que depois o mestre, depois desse discurso, tempo depois, antes da sua crucificação, ele faz a última ceia com os seus discípulos e lá ele novamente faz essa ilustração, essa figuração do pão servido sendo o seu corpo e o sangue, o cálice, o vinho sendo o seu sangue derramado por eles. Então nós vemos essa figuração daquilo que significava. E aí, mediante a isso, os judeus se escandalizam, muitos vão embora, os seus discípulos deixam de seguir ele, muitos dos seus discípulos, e aí ele volta para os 12, para os apóstolos, a quem ele havia chamado e escolhido por dedo, e pergunta a ele: e vocês vão me abandonar? Vocês vão ir também? Vocês vão deixar de me seguir? E nós, então, temos a confissão de fé, o testemunho de fé de Pedro, onde ele volta e responde a Jesus Cristo: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E nós cremos, nós entendemos que o Senhor é o Filho de Deus, santo, o único, o justo, puro, que vai nos salvar. Meus amados, é pensando nessa confissão de fé que Pedro faz aqui, que nós precisamos também espelhar as nossas vidas. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo e pensar e dizer a Ele: Senhor, meu Senhor Jesus, para onde eu vou se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Aonde eu vou encontrar o descanso? Aonde eu vou encontrar a paz para minha alma se só o Senhor tem aquilo que eu preciso? E eu creio, Senhor, que Tu és o Filho de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo e é o meu único e suficiente Salvador. É engraçado que nos dias de hoje a gente procura paz e conforto em muitas fontes
E, de certa forma, até temos muitas coisas que podem nos trazer orientação e instrução, como livros, talvez de autoajuda, alguma palestra, algo do tipo, mas nada disso substitui o peso e a profundidade dos ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Então, a mesma palavra que Pedro disse é aquela que nós devemos manter firmes em nosso coração. Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Aonde mais nós vamos encontrar tamanho descanso? Aonde mais nós vamos encontrar tamanha paz se as únicas palavras que possuem a vida eterna e nos asseguram de que um dia nós iremos alcançar a vida eterna é as palavras do Senhor? Se somente as suas palavras curam, somente as suas palavras trazem conforto, somente as suas palavras tiram uma alma perdida do inferno e levam para o céu. Senhor, aonde nós encontraremos tamanho descanso? Para onde nós vamos, meu Jesus, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? São esses os pensamentos que devem nortear e basear as nossas vidas. Nesses momentos de insegurança, de incerteza, quer seja qual momento nós passamos, que nós possamos ecoar as palavras de Pedro em nosso coração. Jesus, para onde nós iremos? Nós não temos outro lugar para ir. Que essa seja a convicção diária das nossas vidas. Amém?